Bom dia a todos. Eu sou o Carlos Marcicano da IRCO, sócio, e recentemente um tema de extrema importância, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o domicílio judicial eletrônico, uma responsabilidade muito grande controlar os recebimentos de notificações judiciais, né? Nós fizemos uma circular de orientação a todos os nossos clientes, informando do período para se cadastrar no domicílio judicial eletrônico. Então, hoje estamos aqui, eu estou com a Eliane, advogada da Exion, e a Débora Azevedo, a Eliane Simas e a Débora Azevedo, que tem uma ferramenta muito importante, vai nos proporcionar apresentando a ferramenta e os próprios serviços que a Exion faz, ok? Eu gostaria de iniciar comentando da extrema responsabilidade de cadastramento no domicílio judicial eletrônico. Então, isso quer dizer que, no passado, os oficiais de justiça, né, os juízes determinados, os oficiais de justiça oficiavam as empresas diretamente no seu endereço, ou por correio, ou notificando pessoalmente, né? E com a criação do domicílio judicial eletrônico, independente da pessoa acessar a caixa postal ou ler o e-mail, é dado como citado. Isso significa que muitas vezes a empresa, por estar desatenta aos e-mails, né? Ou mesmo a empresa que não se atentou para a obrigatoriedade de se cadastrar e fixar um e-mail do recebedor dessas notificações, né? Não se cadastrar. E aí o que acontece? O não cadastramento, isto já tivemos um exemplo prático, né? O domicílio judicial eletrônico envia a notificação para o e-mail cadastrado no cartão do CNPJ das empresas, né? Muitas vezes esse e-mail do CNPJ pertence a ex-funcionários que não estão na empresa ou ex-prestadores de serviço, né? O que pode ocorrer a perda de prazo processual e talvez penalidade para a empresa de perda de processo, né? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. A Débora e a Eliane, eu não sei como está organizado, né? Como farão as apresentações, mas acredito que cada uma delas vai se apresentar. A empresa Exion chegou até nós apresentando um produto de extrema qualidade para controle de acesso ou dessas notificações, né? E nós, então, resolvemos apresentar nessa webinar as empresas que têm interesse de contratar diretamente o serviço da Exion. Obviamente, ao final do webinar, será dado os dados de contato, ok? Débora e Eliane, fiquem à vontade para fazer as apresentações. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Marciano. Então, nós estamos vivendo uma época que, como se estivéssemos retornando ao passado, né? Nós chegamos em 2023 e fomos surpreendidos pela obrigatoriedade das instituições financeiras se cadastrarem. Como todo mundo sabe, as instituições financeiras elas são grandes litigantes. Elas têm um passivo efetivamente muito grande, ela tem um contencioso imenso, e nós tomamos para a gente essa missão de organizar essas entradas de expediente, levando com tempestividade a informação até os nossos clientes. Então, desde 2023, a gente administra essas comunicações das instituições financeiras e agora, com a entrada das, das, das empresas privadas, nós estamos replicando essa nossa experiência para poder auxiliar. Foi uma experiência bastante rica
como vem sendo ainda, né? Causa uma perplexidade, às vezes até um temor, mas a verdade é que o domicílio eletrônico ele é um avanço, porque ele consolida num único lugar todas as comunicações processuais, né? Ele está sendo, os tribunais, todos os tribunais do Brasil estão sendo chamados a integrar esse domicílio. Muitos já estão presentes dentro do domicílio, outros estão em processo de cadastramento, e nós, então, fazemos essa administração do recebimento e entrega num único lugar dessas comunicações aos nossos clientes, né? Então, aqui a Débora é a nossa coordenadora de serviços, ela que tem a missão de efetivamente colocar em pé, no fim do dia tem que estar em pé essas missões todas que nós nos propusemos. E aí nós estamos aqui para tirar dúvidas, esclarecer algum ponto que não tenha ficado claro, ou que ainda tenha pare alguma dúvida, e a gente coloca. Meu nome é Eliane Simas, eu sou da Exel, sou diretora de Inteligência Jurídica e Dados Jurídicos, e a Débora é a coordenadora de serviços da Exel. Tá? Então, a Débora pode falar um pouco sobre a operação efetivamente do domicílio, explicando e dando toda essa experiência que nós acumulamos. Débora, você está no mudo. Bom dia, pessoal. Me desculpem. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu vou tentar explanar para vocês tudo sobre o que a gente experiencia com relação ao domicílio judicial eletrônico e fico à disposição caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Soraya, por gentileza, você pode compartilhar a apresentação? Muito obrigada. Bem, a Exion, a gente está trabalhando com o domicílio desde o ano passado. Você pode passar para a próxima página, por gentileza? Obrigada. O domicílio judicial eletrônico é uma proposta do CNJ que foi implantado em julho de 2023, junto com as instituições financeiras. E como nós atendemos essas instituições financeiras, começamos a atuar junto com o domicílio no ano passado. Então, a gente tem quase um ano de atuação com o domicílio e a gente foi convidado para falar sobre isso com as instituições privadas, porque daqui a 2 dias se termina o prazo para que seja feito o cadastramento no domicílio judicial eletrônico de forma voluntária, né? Após essa data, o cadastro será feito de forma compulsória, de acordo com os dados que estão cadastrados na Receita Federal. E como o Carlos trouxe no primeiro momento, podemos ter um risco se esses dados não estiverem atualizados, porque muitas vezes, ao abrir uma empresa e ao fazer algumas alterações contratuais, os cadastros podem ficar desatualizados. E este domicílio judicial eletrônico tem o caráter de se comunicar judicialmente com os CNPJs. E qual é a principal comunicação com o CNPJ? A principal comunicação é uma citação, onde você é chamado a compor um processo judicial. E nesse momento você toma conhecimento desse processo e você é chamado a se defender. Se você não o faz, você pode incidir sobre o Instituto da Revelia, né? Que você não vai conseguir colocar a sua defesa em concreto nos autos do processo, mas, para além disso, você pode ter outros prejuízos financeiros. Então, é muito importante ficar atento a essa data, que termina no dia 30, daqui a 2 dias, para se cadastrarem de forma voluntária. O cadastro é tranquilo, em certo ponto, é fácil de realizar e ele pode ser feito a partir do ECNPJ, que é o certificado digital da empresa, né, do CNPJ. Então, a gente atua junto com essas instituições financeiras desde o ano passado. E qual é
a ideia do domicílio é concentrar todas as comunicações num único ambiente, né? Nós temos inúmeros segmentos da justiça, inúmeros tribunais, tendo em vista que o nosso país é enorme, e por isso o CNJ traz a proposta, traz o domicílio para que tudo fique concentrado num único ambiente. Atualmente, a gente tem alguns tribunais que já aderiram, mas tem uma parte dos tribunais que não aderiram. Só que os federais e os trabalhistas, estes já aderiram por completo. E é uma justiça especializada e sensível, principalmente a trabalhista, para as empresas privadas, né? Tem uma grande relevância. Então, é muito importante que vocês saibam dessa informação. Soraya, por gentileza, você pode passar? Obrigada. Quais são os desafios para as empresas para lidar com o domicílio, né? A gente elencou alguns desafios, levando em consideração a nossa experiência do ano passado para cá. Então, gerenciar o grande volume de informações, garantindo que não haja perda de prazo e conteúdo. É inegável que a tecnologia veio para ficar. E o ambiente jurídico, ele também se modernizou para isso. Então, os canais tecnológicos, eles serão cada vez mais investidos para que sejam os meios oficiais de comunicação. E lá você vai receber todo tipo de comunicação no domicílio judicial eletrônico, seja citação, intimações, notificações, ofícios e etc. Então, lá vai ser um ambiente tecnológico para se comunicar com o judiciário. Muitas vezes, o CNPJ não tem o seu jurídico interno, ele delega para um escritório a atuação jurídica. E pode ser confuso e lidar com todos esses prazos, o recebimento dessas informações e não saber exatamente o que fazer. Então, a Axiom vem com essa proposta de receber, monitorar e acompanhar essas comunicações de forma assertiva, direcionando para a empresa e para a respectiva área ou escritório que ela contrata essas informações de forma rápida e direcionada. Administrar prazos diferentes para cada comunicação. Então, cada tipo de comunicação tem um prazo. E falando em prazo, a gente também precisa falar sobre o prazo da ciência, que é o prazo mais relevante, vamos dizer assim, com relação ao CNPJ. Como eu falei para vocês anteriormente, a citação é um ato da pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem que dar ciência nessa citação, né? Ela está sendo chamada para compor um processo. E, conforme a legislação, o prazo para dar ciência você consome aquela ciência e você tem 3 dias úteis para voltar e dar ciência. Tá, Débora, e o que pode acontecer se eu não fizer isso? Se você não fizer essa ciência nos 3 dias úteis, a sua ciência, essa comunicação, nessa citação, vai ser expirada e o judiciário vai utilizar os meios convencionais para citar você. E os meios convencionais é oficial de justiça, é a R, etc. Quando você for compor, você CNPJ for compor o processo, você tem que justificar porque você não deu a ciência no domicílio judicial eletrônico. E essa justificativa será avaliada pelo juízo, que se ele não acatar a sua justificativa, você poderá ser condenado ao pagamento de até 5% no valor da causa, como multa, como uma penalidade mesmo. Então, é muito importante que vocês observem isso para que evitem esse tipo de situação, né? O próximo desafio, a gente colocou aqui, integrar as comunicações ao sistema da empresa, direcionando aos escritórios e áreas especializadas do departamento jurídico. Essas comunicações, elas vêm de todos os segmentos, como eu falei para vocês, Justiça Federal, trabalhista, estadual, que compõe civil, criminal, tributário, todas as áreas. Então, essa integração e direcionamento dessas áreas é relevante porque, normalmente, a gente tem advogados especialistas trabalhando
frente a esses processos. Então, é importante que as comunicações sejam direcionadas de forma assertiva. O próximo desafio, a gente colocou identificar e encaminhar para rotinas operacionais os processos novos e já existentes. Quando a gente traz essa reflexão do processo novo, é levando em consideração que o processo novo ele precisa de um cuidado e uma observação do tempo para que seja possível levantar a maior quantidade de subsídios para que você possa elaborar a sua defesa de forma mais precisa. Então, identificar, encaminhar esses processos novos é importante para ganhar esse tempo e investir no levantamento dos subsídios. E o último desafio, como nem todos os tribunais estão no domicílio, é preciso gerenciar também o recebimento das comunicações nas plataformas conveniadas, dos diversos sistemas dos mais de 90 tribunais brasileiros. Nesse ponto, a gente está se referindo àquelas caixas de convênio que cada tribunal estadual tem, que já é um formato utilizado por meio da tecnologia para se comunicar com as partes no processo. E cada tribunal ele pode ter 1 ou 2 ou 3 sistemas. Então, isso se torna moroso e, às vezes, dificulta para aquelas pessoas que não conseguem gerenciar de forma integral todas as comunicações. Então, esse gerenciamento de todos esses tribunais, essas plataformas e esses sistemas é muito importante ficar atento para a gente acertar, né? Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre a possibilidade de gerenciarmos e identificarmos apenas um comando, mesmo que a gente tenha por vários canais a mesma comunicação incidindo na entrada. Soraya, por gentileza, você pode passar? Obrigada. Aqui a gente trouxe alguns números para compartilhar com vocês da nossa experiência mesmo, né? A plataforma única que integra todos os tribunais em todas as esferas e em todas as instâncias. Esse é o domicílio judicial eletrônico. 1,3 milhões de comunicações já foram entregues. E dessas comunicações que estão circulando no domicílio, a gente percebe a aderência de 125 tribunais, ou seja, ainda não temos todos os tribunais aderentes. Na verdade, aderentes sim, mas integrados apenas 52. Então, a gente ainda tem um percentual de tribunal que está fora do domicílio. Mas acreditamos, de acordo com o funcionamento de como vem desenrolando o andar do domicílio, que todos estarão integrados em breve, né? Nós percebemos que o domicílio é um ambiente seguro e que vem trazendo assertividade para a atuação das empresas. Então, somos bastante otimistas com relação à implementação do domicílio e percebemos uma grande assertividade. Mas, como a gente estava falando anteriormente, além do domicílio, a gente tem outros canais de comunicação. O Carlos trouxe, né, a questão dos e-mails, que é um tipo de canal de comunicação. A gente trouxe aqui também a informação das caixas dos tribunais estaduais, que é outro formato de comunicação. Então, atualmente, a gente tem 3 tipos de entrada de comunicação processual. E gerenciar todas elas é muito importante. Por isso, a Exion se especializou nessa condução. A gente consegue identificar a primeira comunicação que entra, ainda que ela entre por mais de um canal ou pelos 3 canais. Então, a gente consegue identificar aquela comunicação e entregar ao nosso cliente a que entrar primeiro e de forma única, porque entendemos que o tempo do departamento jurídico, do advogado, ele é precioso e não é relevante trabalharmos em mais de uma na mesma comunicação mais de uma vez. Então, a gente consegue gerenciar, monitorar, planejar essa entrega dentro do formato desenhado pelo nosso cliente e de forma assertiva. A gente tem focado muito nesse formato e temos tido sucesso até o momento.
Soraya, se você puder passar, muito obrigada. Aqui é um pouco do formato. As comunicações processuais do DJE podem ser consumidas sem abrir o prazo, para que a empresa possa visualizar e organizar de maneira estratégica. Após o consumo, nas citações deverão ser dadas as devidas ciências em até 3 dias úteis. Essa informação é a que eu trouxe anteriormente, né? A gente pode consumir a citação e consumir, entenda, verificar que existe uma citação para aquele processo, e após 3 dias úteis da ciência. A partir do momento que a gente dá a ciência, começa a contar o prazo processual. Então, nós, junto aos nossos clientes, que trabalham de forma massificada, porque tem muitos processos, esses 3 dias úteis faz muita diferença. E aí a gente ganha 3 dias para investir naqueles subsídios que eu falei anteriormente. O domicílio traz mais de 45 campos, muitas opções de filtro, personalização de colunas, quantidade total de comunicações entregues e extração de relatório em Excel. Então, na nossa ferramenta, você consegue visualizar todas essas informações e administrar conforme o formato do seu negócio. Soraya, pode passar, por gentileza. Se você me permitir um adendo aqui, Débora, note que a Débora está apresentando a ferramenta, né? A Action é uma prestadora de serviço que faz o monitoramento, mas vale ressaltar que não embora tanto a Débora como a Eliane são advogadas, elas não irão fazer a defesa para os clientes. O trabalho aqui seria o monitoramento das caixas postais e a entrega ao cliente com prazo antecipado, né? Esses 3 dias que ela comentou, para que a empresa tenha tempo suficiente de mandar para o seu departamento jurídico, mandar para o seu advogado prestador de serviço, né? Isso que fique bem claro, né? Embora as duas são advogadas, elas não vão atuar na defesa do processo, e sim no monitoramento. Algumas empresas não têm um departamento jurídico interno e, muitas vezes, essas notificações ficam perdidas até que quem recebeu saiba para onde enviar. E aí já se perdeu um tempo precioso. Por isso, a importância da Action ter desenvolvido essa ferramenta de monitoramento. Desculpa pela interrupção. Não, foi super válido e você, mais do que ninguém, sabe exatamente onde dá relevância ao que é relevante, né? Muito obrigada. Aqui a gente trouxe para vocês um fluxo de nossa atuação, né? Para demonstrar a nossa expertise, onde eu coloco ali no início, na bolinha verde, tem 3 formatos de consumo, né? Hoje tem convênio, domicílio e e-mail. Passado esse momento, a gente identifica junto ao cliente se ele já conhece aquele processo ou se ele é um processo novo. Sendo um processo novo, a gente enriquece os dados, né? Como o Carlos disse, apesar de sermos advogadas, atuamos na área de dados, né? O nosso foco é esse, dar a maior quantidade de informações para que vocês possam se subsidiar na defesa, né? Para se defender ali naquele processo. E depois da mineração e enriquecimento desses dados, a gente identifica o que o cliente, em que lugar o cliente compõe aquele processo, se ele está como autor, se ele está como réu, ou se ele não é parte, né? Porque em alguns momentos a gente pode receber uma determinação judicial para que a gente possa se manifestar num processo que a gente não é parte algumas vezes. E aí, nessas diversas caixinhas que compõem o lado direito, eu trago algumas etiquetas que eu coloco para aqueles clientes que têm muito processo, e aí consigo identificar se o processo é tributário, se ele é trabalhista, se ele é cível, se ele é conhecido do cliente, se ele não é conhecido, se eu preciso, se ele é um cumprimento de sentença, um incidente, uma apelação, ou se ele é uma citação, um ofício,
algo que a gente não é parte no processo, e a partir dessas etiquetas eu sigo o fluxo, levando para o nosso portal e disponibilizando essa informação etiquetada dentro do portal de comunicação processual do Exium, tá? Você pode passar, por gentileza, Soraya? Para que a gente pudesse atuar de forma segura e precisa, a gente tem um parque tecnológico desenvolvido por nós, pela empresa, prevendo e capturando todas as atuações do judiciário, seja estadual, seja federal, seja trabalhista. Essa tela é para demonstrar a quantidade de estados que temos, que é de conhecimento de todos, mas os formatos de consumo que são bastante relevantes. Então, hoje a tecnologia veio para ficar, ela já está imposta e a gente precisa se adequar para que a gente não perca nenhuma evolução e possa dar conta de comunicar com os nossos clientes de forma assertiva. Eu trouxe um pouquinho da experiência da gente aqui com relação ao domicílio. Quero abrir para vocês, se vocês precisarem fazer alguma pergunta, principalmente com relação ao domicílio em si, e a gente está à disposição. Tá. Eu posso ler a pergunta e seguir, Carlos? Eu não te ouvi, mas eu acho que posso, né? Desculpa, eu estava fechado. Por favor, conforme vão entrando as perguntas, você fique à vontade para ir lendo e respondendo. Tá bom, obrigada. Sou Flávia Magalhães, da empresa Intersys Systems. Um pouco antes da IRCO me notificar sobre o DJE, eu havia recebido uma outra notificação a respeito do DET. Vi agora que o DJE engloba tanto as notificações cíveis quanto trabalhistas. Pela explicação da Débora, entendo que o cadastro é o mesmo. Podem confirmar? Posso, Flávia. Obrigada pela pergunta. Super interessante você trazer esse tema. Não é o mesmo cadastro, tá? O DJE é o domicílio judicial eletrônico, ele é jurídico. A gente só vai se comunicar a partir do momento que tiver processo judicial. O DET, que é o domicílio eletrônico trabalhista, ele é referente aos processos administrativos, que não viraram ainda um processo jurídico. Então, são cadastros diferentes, comunicações diferentes e processos diferentes. O DET também entrou assim bem pertinho em vigor com relação ao DJE, um pouco antes, final de março, salvo engano, e ele já está ali em vigor. Muito se fala que foi por conta de uma alteração na legislação com relação à equiparação salarial de homem e mulher, né? Eles quiseram colocar isso em vigor ali para poder dar esse respaldo, mas é outro cadastro, é outro tipo de comunicação, não se confunde, é necessário fazer nos dois, tá? O DET, ele já está em vigor e ainda eu tenho clientes que ainda não receberam nada por ele, mas ele já está de pé. O DJE, você tem ainda 2 dias para se cadastrar, mas são diferentes, tá? Temos uma outra pergunta do Renato. Se permitir, eu vou lendo aqui. Renato Ribeiro, do Departamento Paralegal IRCO. Gostaria de entender melhor quais são as penalidades pelo não cumprimento tanto do cadastro quanto da não leitura de mensagem, né? Você já falou um pouquinho, mas só reforçar. Claro, claro. É muita informação, então às vezes é necessário, às vezes, repetir, não tem problema nenhum. Renato, o não cadastramento no domicílio judicial eletrônico, ele vai acontecer. Ou você vai se cadastrar voluntariamente ou compulsoriamente.
Então, assim, se até o dia 30 não houver o cadastro, no dia 31 vai ter o cadastro compulsório. Nesse caso, a penalidade é o cadastro compulsório. E até aí tudo bem, mas qual é o risco? Se cadastrar com os dados desatualizados, porque o cadastro compulsório vai ser com base nos dados da Receita Federal. Então, isso pode trazer algum prejuízo caso não esteja atualizado os dados da Receita Federal. O não cumprimento, a não leitura da citação é outra penalidade, não se confunde, né? A não leitura, ela é uma obrigação. Quando a citação está lá, você tem que dar a leitura em até 3 dias. Não fazendo, a legislação, salvo engano, ela é de 2021, ela prevê que se não fizer a leitura da ciência, né, que é uma obrigação, é um ato da parte, ele precisa da ciência, se ele não fizer, essa citação vai ser expirada e vai acontecer no formato convencional. O formato convencional é o que acontece hoje. Quando o juiz despacha e manda citar, ele manda ou um oficial de justiça, ou AR, ou edital, nos formatos convencionais. Esses formatos prevêem um custo, né? E aí, por ser através desse formato, você vai ser citado, e quando você for ao processo se defender, você vai ter que justificar porque você não leu através do ambiente, né, do domicílio judicial eletrônico. Se você não o fizer, você pode sofrer a penalidade pelo ato atentatório à dignidade da justiça. E essa penalidade, ela pode chegar a uma aplicação de multa de 5% do valor da causa. Essa penalidade é processual, né? Ela não se confunde com o não cadastramento no DJE. O DJE vai acontecer o cadastramento, seja de forma voluntária ou compulsória. A penalidade é uma penalidade processual, porque você precisa se colocar no processo, e é por isso que existem esses formatos. Espero que eu tenha respondido. Sem dúvida. Enquanto não aparece uma nova pergunta aqui, deixa eu só esclarecer. Algumas empresas, caso tentaram e não conseguiram fazer o cadastramento, aí se coloca à disposição, através do nosso departamento paralegal, para fazer o cadastramento, né? Desde que forneça quem são os responsáveis por receber as notificações, né? O departamento paralegal da IRCO pode auxiliar nesse processo ou mesmo fazer o cadastramento, ok? Então, e depois do cadastramento, obviamente, recomendamos que a empresa fique atenta e tenha aderência a uma ferramenta, tipo que a Action, que a Débora e a Eliane nos passaram agora. Mesmo as empresas que tenham poucos processos judiciais, né? Antigamente recebíamos notificação física, né? E isto tinha como circular visualmente. Numa caixa postal, né? Isso pode se perder. Então, mesmo que não tenham incidências ou recorrências de processo, é muito importante ter uma ferramenta para se controlar isso, né? Deixa eu abrir no chat aqui, se tem mais alguém. Não. Alguém mais tem alguma dúvida sobre o processo? Uma vez feito o cadastramento de forma correta, as notificações sempre serão encaminhadas pelo e-mail cadastrado ou será necessário o monitoramento no site? Eu vou falar como curioso, né? E eu estava muito preocupado, e aí eu entrei pessoalmente para fazer o cadastramento, né? Já recebi algumas notificações de empresas que eu sou o responsável legal. E tem as duas coisas, Marcelo. Já ocorreu caso onde a notificação estava no portal do DJE e, por algum motivo, a empresa não foi notificada por e-mail. Então, na prática, deveria ocorrer
vai para o portal, do portal, se está cadastrado, é direcionado para o e-mail que está cadastrado, né? Porém, se a empresa não se cadastrou, como eu já falei, também tivemos uma situação como essa que eu vou falar agora, a empresa foi notificada através do e-mail, ela não tinha se cadastrado, do e-mail constante no CNPJ. Então, além de, eu não recomendo ficar sentado esperando e-mail. Recomendo que, periodicamente, né, pelo menos umas 3 vezes por semana, se acesse ou através de uma ferramenta com alguém que possa estar monitorando, a Action, por exemplo, ou faça acesso direto ao domicílio judicial eletrônico. Ali, e importante, no domicílio judicial eletrônico, as mensagens ficam lá no máximo por 7 dias. Passados 7 dias, ela não aparece mais que você tem mensagem. Então, se você deixou de ver as suas mensagens da semana passada, quando você entra na semana seguinte, aquela mensagem não aparece mais. Se você quiser só complementar a minha fala, Débora, fique à vontade. Ou corrigir algo que eu falei errado, né? Não, imagina. É, de fato, não é uma boa sugestão acompanhar num único formato. Como o Carlos compartilhou com vocês, nós conseguimos perceber, nesse quase um ano de atuação, que nem tudo que chega por e-mail vai chegar no domicílio, nem tudo que chega no domicílio vai chegar no convênio, nem tudo que chega no convênio vai chegar. Existem os 3 canais. Você pode se utilizar dos 3, ou você, quando eu falo do judiciário, o judiciário pode se utilizar dos 3, ou não, apenas de um. Então, é necessário consumir todos eles, né? Monitorar todos eles. É o mais preventivo, vamos dizer assim. E com relação ao expirado, né, o que Carlos está trazendo, é super importante ele falar sobre isso. A gente vê essa rotatividade dentro do domicílio. Nós, enquanto administradoras desses canais de comunicação, vamos ao domicílio durante várias vezes do dia, varrer para os nossos clientes as comunicações, exatamente para que a gente possa garantir que tudo está sendo lido e que nada vai escapar ou expirar, porque existem comunicações que entram e saem e você não tem nenhum gerenciamento desse prazo. Assim como tribunais, né? Eu não sei se vocês todos sabem, mas, por exemplo, o Tribunal do Rio de Janeiro, ele aderiu ao domicílio no início, aí, depois de algum tempinho, assim, ele saiu do domicílio e depois ele retornou ao domicílio. Então, assim, do mesmo jeito que é a comunicação, também tem a sensibilidade do tribunal. É importante a gente entender que é um formato novo, né? E nós estamos construindo, de fato, essa forma de se comunicar no processo. Então, existe uma sensibilidade ainda, e o importante é que a gente possa, o tempo inteiro, estar monitorando essa caixa para não perder nenhuma comunicação. Porque, como o Carlos disse, mesmo que haja pouco processo, às vezes é um processo que faz toda a diferença, né? Que pode trazer um risco ou um prejuízo muito grande. Então, é importante falar sobre isso. Lili, você está no mudo, se você quiser falar. Eu acho que seria importante também a gente falar um pouco sobre essa nossa entrega. Falar que nós efetivamente desenvolvemos um portal, né, onde todas essas comunicações, depois de tratadas por aquele fluxo que a Débora apresentou, depois de recepcionar, consumir todas as informações em todos os canais, tudo isso é colocado dentro de um local em que o nosso cliente pode ir a qualquer momento. Aí sim, eu já consumi tudo que existia nesses canais, consolidei isso num único ambiente em que ele pode ir e buscar e tomar as providências que ele achar necessárias. É muito importante saber que esse tratamento que nós fazemos, essa administração, não só do consumo, através da API, ou através do próprio front-end, ou mesmo recebendo os e-mails, consolidando essas informações todas, tudo isso fica num ambiente do cliente, em que ele tem níveis de acesso,
e que ele pode dar acesso aos colaboradores que têm as obrigações de fazerem o tratamento dessas informações, o tratamento jurídico. Então, não basta simplesmente ir lá e olhar, porque, na verdade, eu tenho uma série de informações que eu preciso para complementar aquele meu raciocínio jurídico. Eu preciso saber se aquela intimação que eu estou recebendo é de um processo que eu já sei, já tenho conhecimento, que eu já tenho um escritório credenciado, se eu tenho um patrono, se eu tenho as informações bem colocadas, se eu já dei as informações, e tenho prazos. A todo o expediente eu tenho um prazo associado. Então, esses prazos precisam ser respeitados, né? Então, é muito importante se você tem poucos processos, eu digo que é mais importante até, porque quando você tem poucos processos, você, poxa, entrei hoje, não tem nenhum, entrei hoje, não tem nenhum. De repente, você esquece um dia quando você entra e aquele processo, ele estava lá, foi expirada a citação, é muita dor de cabeça. Então, é importante que você tenha um colecionador e um concentrador de comunicações, de forma que você possa ter garantia que você está chegando lá, tudo que aconteceu no período, você está e pode dar tratamento e por lá encaminhar, atribuir prazo e responsabilidade, tá? Acho que é muito importante isso. Bom, por fim, eu vejo que não há mais questionamentos ou perguntas. Se alguém tiver interesse, esse é o tempo e está terminando, né? De qualquer forma, o que eu queria falar mais uma vez, é um tema de extrema importância. A IRCO se coloca à disposição para ajudar os nossos clientes a fazer o cadastramento através do departamento paralegal. Então, quem ainda não fez e tenha dificuldade ou queira que a IRCO execute, é só entrar em contato. E, da mesma forma, nós colocamos o pessoal da Exxon, Débora e Eliane, para nos ajudar e apresentar, porque achamos uma ferramenta que, para aquelas empresas, por exemplo, instituições financeiras que têm volumes significativos de processo, é impossível controlar manualmente, né? Então, não é o caso da carteira de clientes que nós temos na IRCO, mas aquela empresa fala, eu nunca recebi uma notificação, né? A minha empresa tem 5 anos, 10 anos, nunca recebi uma notificação. Elas podem ocorrer a qualquer momento. E você pode perder o prazo e, obviamente, perder o processo por não ter tido tempo suficiente de se defender, né? Então, depois, quem tenha interesse de entrar em contato com a Action, nós colocamos também a IRCO à disposição. E se vocês quiserem finalizar, Débora e Eliane, né, material de divulgação, vocês passam para a gente e nós circulamos com todos os participantes aqui dessa webinar, ok? Agradeço a participação de todos e está com vocês duas para finalizar o nosso webinar. Eu agradeço o convite, espero que eu possa ter contribuído com algumas informações. Me coloco à disposição através da Axion para tirar qualquer dúvida ou qualquer relação comercial. Estou à disposição de todos vocês. Ótimo dia. Eu também agradeço a oportunidade. O tema é um tema que começa agora, não se esgota agora, e nós nos colocamos totalmente à disposição para eventuais dúvidas que aparecerem, essas dúvidas aparecem sempre, a disponibilidade para que a gente possa contribuir nessa passagem aí de um modelo mais antigo para esse modelo moderno, novo, eletrônico, que vai ficar. A única coisa que a gente sabe é que ele vai ficar. Então, a gente precisa efetivamente tomar nossas precauções. Obrigada a todos, estamos totalmente à disposição. Obrigado, então encerramos por aqui. Um bom dia a todos, obrigado pela participação. Bom dia, Débora, bom dia, Eliane. Grato a todos que participaram. Até Bom logo. dia.
Bom dia.